Vamos iniciar com a prece de Tapiriца. Semana passada a gente saiu um pouquinho do texto e hora ou outra a gente acaba fazendo isso para que a gente pudesse ter pontos de visão, né? O Rinpoche, ele costuma dizer que no Ocidente ele gosta de ensinar a partir do que as pessoas já conhecem, como uma referência também ao que se tem ou ao que se experimenta. Então, essa forma de a gente trazer em diálogo com outras culturas, e com outras formas de pensar, de alguma forma, nos ajuda a entender a perspectiva Dzogchen no sentido é, intelectual, né? Porque a compreensão ela acaba se dando na experiência direta. A compreensão do Dzogchen é a experiência direta do vazio, a perspectiva da mente-céu, né? Esse céu enquanto deidade primordial, enquanto contunzão. Mas para que a gente consiga, de alguma forma, ver, intuir, experimentar, a gente vai, como num caleidoscópio, virando, e ali, cada giro que a gente dá no caleidoscópio, várias formas, em muitas cores, se formam e a gente está olhando para a mesma coisa em perspectivas diferentes. Então, essa ideia do caleidoscópio todo mundo sabe o que é o caleidoscópio, né? Aquele brinquedo de criança que você vai rodando e vai vendo a mesma coisa por perspectivas diferentes, aquelas pedrinhas, com aqueles espelhos ali. Então a gente vai tentando ver assim, né? Então vamos iniciar com a prece de Tapiritza. Que maravilhoso! És a emanação coração de contusão. Teu corpo aparece como um cristal branco luminoso, claro e sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão contemplas o benefício dos seres. Encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu indicas o estado natural, a base que autoliberta de ilusão, que é o samsara, da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão dispõe-se as 3 dimensões que são o fruto. Com devoção, unifocado, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-me as bênçãos de conferires o empoderamento sobre mim e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do autoapego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre mim nesse exato momento o grande significado, para além do intelecto, da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, eu rogo. Possam todos os seres dos 6 reinos ser protegidos pela tua compaixão, e possa minha mente ser liberta.
Muito bem. Então, nós estamos em Maravilhas da Mente Natural, no item da integração, e nós estávamos ali na página 121, onde nós vamos tentando aproximar a nossa leitura, a compreensão, né? A experiência, a vida diária. E aqui, né, quando nós falávamos dessa integração, o que é a prática formal e o que é essa experiência para além da prática, nós fomos ler lá uma passagem de João mostrando a perspectiva mais profunda da integração. Eu até preparei mais uma digressão para hoje, até tinha comentado para vocês que talvez a gente olharia para um outro texto, né, que não é do Dzogchen, e o de hoje é até um pouco mais interessante, a gente vê se vai fazer sentido no decorrer da leitura, que são 2 páginas, né, do Nietzsche, onde o Nietzsche trata um pouco de algo que caminha nessa perspectiva que é chamada de 3 transformações do espírito. E eu gosto muito dessa passagem nesse momento da leitura, exatamente porque, de alguma forma, a gente consegue se aproximar, ler bem a perspectiva da integração, a perspectiva desse olhar é, para além de apego, para além de ignorância, para além da aversão, né? Esse outro giro, um outro giro, que é a perspectiva aí do Dzogchen mesmo, né? Então, a gente vai ver se faz sentido isso, e aí a gente lê essas 3 metamorfoses ou as 3 transformações do espírito. Vou deixar até separado aqui. Página 121, então, para a gente seguir. Ainda é sobre a integração, o último parágrafo. Essa integração é muito importante no Dzogchen. Se compararmos o tempo que dispensamos na prática formal com a quantidade de tempo que passamos não praticando, fica fácil entender que, se limitarmos nossa prática às sessões formais de meditação, sem integrar nossa prática a todas as atividades de nossa vida diária, será necessário uma infinidade de sessões formais para obtermos a realização. Integrar a contemplação à vida diária transforma toda a nossa vida numa prática e pode levar à obtenção no período de uma única vida. Integração significa a coordenação da presença com o movimento da energia e consiste na aplicação da sabedoria pura da contemplação aos nossos sentidos, ao nosso corpo, voz, mente e ações, em todos os momentos da vida, permanecendo presente no estado primordial e imbuindo de consciência plena todas as atividades cotidianas do corpo, fala e mente. Então, muito mais do que um momento de prática no Dzogchen, muito mais do que parar para praticar, o Dzogchen diz de integração, né? Diz da perspectiva de se tornar a própria prática.
E aqueles 3 giros bastante importantes: concentração, segundo giro, contemplação, e o terceiro giro, integração. Aprendemos a concentração em chinês, aprendemos a contemplação, né, com as práticas mais avançadas, no sentido de experiência, né? Nós acabamos praticando muito mente céu, a perspectiva da mente céu. E, por fim, a integração. Como é que a gente traz o estado natural para absolutamente tudo aquilo que nós fazemos? Integrar a presença às ações. Então, quando nós praticamos, e se nós fizermos o exercício de visualiza-se flutuando no céu, dissolve-se o corpo e permanece somente a presença, observando tudo que surge não na perspectiva de quem olha para algo, mas de quem se integrou à perspectiva do céu, sendo o próprio céu, isso é, sendo como o Buda primordial. Como nesse estado de experiência da base, nós agimos no dia a dia. A partir dessa experiência não dual. Isso é integração, né? Como nos mantemos no estado natural em absolutamente tudo aquilo que nós fazemos. De uma forma prática, quando nós estamos ali na perspectiva da mente-céu, tudo passa no céu. Montanhas, nuvens, tempestade, pássaros, aviões. E na perspectiva da mente céu, nós não seguimos nada do que passa, as coisas simplesmente passam. Nós não agarramos, nós abrimos mão. Na perspectiva do samsara, nós agarramos. Temos apego, o apego é agarrar, a raiva também é agarrar a minha relação com aquilo que surge, né? Então, como nós simplesmente observamos tudo e deixamos passar. Perceba que a prática não é sobre não ação, mas é sobre se manter no estado natural em tudo aquilo que se faz, em absolutamente tudo aquilo que se faz. E manter-se no estado natural em tudo aquilo que se faz está para além de qualquer norma, de qualquer imposição, mas não como quem luta contra a norma ou que se obriga a cumprir a norma. Você está além dessa perspectiva. Então, esse é o estado de presença, de quem observa a partir da base, estando além de tudo aquilo que se manifesta, de tudo aquilo que passa, de tudo aquilo que surge. Estar além. Há um problema, claro, de a gente falar estar além, porque mesmo estar além tem uma referência a algo que está aqui. Então, e Dzogchen é soltar também as referências. É liberar também as referências de aquém e de além. Integrar presença às ações. A maneira de fazer isso é explicada com muitos detalhes no sistema de meditação Dzogchen Bonpo do Atri, onde se diz ao discípulo para integrar a presença primeiramente às ações virtuosas. Nós já passamos por aqui, não passamos? Eu acabei não deixando anotado, mas acho que aqui a gente já passou. E a pergunta era como que eu integro também as ações não virtuosas? E esse foi um ponto que foi discutido. Denis, a gente parou no final desse parágrafo
verdadeiro sentido, no final desse parágrafo. Ah, obrigado, Rosa. Mas, Depois as ações neutras e, finalmente, as ações não virtuosas. Dessa maneira, transformamos todas as atividades em expressão da consciência contemplativa. Elas se tornam recursos para o desenvolvimento espiritual e, portanto, virtuosas no sentido verdadeiro. Essa distinção, e agora, Rosa, muito obrigado, a gente já tinha passado por isso aqui. Essa distinção entre virtuoso, não virtuoso e virtuoso no sentido verdadeiro, tá claro? ai, para mim não ficou muito claro, Denis. Tá um pouco difícil de entender. Sim. Eu vou tentar, e aí eu vou pegar o texto que eu tinha dito e é por isso que eu tinha separado ele, tá? Porque esse texto do Nietzsche, vou ler ele bastante simples, né? É lá do Assim Falou Zaratustra. É um texto que vai, de alguma forma, mostrar para a gente essa distinção de ação virtuosa, ação não virtuosa, e ação virtuosa no, no sentido real, ou como Rinpoche diz aqui para nós, ação virtuosa no verdadeiro sentido da, da virtude. Então, o Nietzsche diz o seguinte: chama-se o texto das três metamorfoses, tá? Então, ele vai dizer assim: ó, há três transformações do espírito, há três transformações da mente, três metamorfoses eu vos menciono. Como o espírito se muda em camelo, como o camelo em leão e como o leão, finalmente, em criança. Três transformações, como nós nos tornamos camelo, como de camelo podemos ser leão e como de leão podemos ser criança. Muitas coisas parecem pesadas ao espírito robusto e paciente, imbuído de respeito, pesadas e das mais pesadas, é o que reclama a gritos sua força. O que é pesado? Pergunta o espírito, é, ao espírito tornado besta de carga, e ajoelha-se como camelo que quer estar bem carregado. Pensa, pensa numa virtude enquanto algo que é imposto. Essa é a perspectiva do camelo. Então, o camelo, o bom camelo, é aquele camelo que se ajoelha, que o seu dono coloca as coisas em cima dele e ele carrega essas coisas com todo o peso que elas têm. Então, quando nós dizemos de uma ação virtuosa, não no sentido verdadeiro, mas aquilo que nós muitas vezes intuímos como virtuosa, é aquela ação em que nós somos obrigados a fazer. Então, nós, em algum momento da nossa formação, nós aprendemos que nós temos que ser generosos. É uma das paramitas, das 10 paramitas do bom. Agora, há duas formas de ser generoso. Há uma forma de ser generoso que advém de uma imposição, então é externo a nós, é externo à nossa mente, há uma imposição e nós acabamos sendo generosos ou porque o lama está vendo, ou porque alguém da sanga, ou alguém do nosso dia a dia nos diz que nós devemos ser generosos,
ou porque a nossa consciência diz que nós devemos ser generosos. Então, a virtude, ações virtuosas num primeiro nível, são essas ações virtuosas que nós fazemos ordinariamente, mas não necessariamente porque nós queremos fazer, mas porque externamente há uma norma, há uma regra, há algo que se impõe a nós. Então, é essa imposição, essa experiência que vem de fora, e aí o Shantideva, ele vai distinguir a compaixão em duas, a bodhicitta. Ele vai dizer, existe a bodhicitta da intenção e a bodhicitta da ação. A bodhicitta da intenção é essa bodhicitta em que eu tenho a intenção, em que eu tenho, e que muitas vezes isso é de fora, ainda não houve uma mudança na minha mente. Então ainda tem uma experiência externa que impõe. Então, por exemplo, os nossos votos, né, para quem pratica o Tantra, que faz os votos, o voto disso, o voto de Bodhisattva, o voto para tal coisa. Como é que é esse voto? Eu estou na perspectiva da ação virtuosa enquanto imposição. Se eu estou na perspectiva da ação virtuosa enquanto imposição, veja, eu não estou fazendo nada de errado, mas não é genuíno, percebe? Por que não é genuíno? Porque está vindo de fora, porque é imposto. É aquela reflexão, o que você faria quando ninguém, o que você faz quando ninguém está vendo e quando ninguém saberá o que você fez? Então, isso que é imposto, isso que é colocado de fora, eu posso ser generoso, eu posso ser paciente, né? Eu posso ser, posso ter todas as paramitas, mas ainda assim pode não ser uma ação virtuosa no sentido verdadeiro. Porque eu estou como o camelo, ajoelhado porque o meu dono me colocou de joelhos e sendo carregado de mais e mais coisas pesadas, de mais e mais coisas difíceis. E eu vou cumprindo, e eu vou fazendo, e sou feliz por cumprir. Mas o que faz isso ser virtuoso? Ou seja, eu posso ser muito bem educado, fazer tudo certinho, mas como é minha mente efetivamente? Como é ela se manifestando como tal, no estado de presença? Então, o Nietzsche vai falar um pouco disso, assim, no sentido do camelo. Ele vai cumprir tudo aquilo, ele vai fazer tudo aquilo, ele vai se ajoelhar para ser carregado. E carregar é virtude. E o Rinpoche diz: primeiro, mantenha o estado de presença nas ações virtuosas. Seja generoso, e enquanto você for generoso, mantenha o estado de presença. Enquanto você tiver disciplina, esteja no estado de presença. Porque senão nós podemos ser extremamente disciplinados no sentido de cumprir as regras, no sentido de cumprir os votos, mas ainda assim não, isso não tem nada a ver com a iluminação. Nós só somos cumpridores.
Nós só somos cumpridores, né? E isso não diz da presença, isso não diz da realização. Ao contrário, isso diz de um peso que frente ao mundo, frente à sociedade, frente ao espaço em que nós estamos, nós somos pessoas boas. Nós somos pessoas adequadas àquele espaço, àquele lugar, àquele tempo, àquele trabalho. E aí o Rinpoche diz, então, comece por aí. Você não quer cumprir essa norma, mas você é virtuoso, você é virtuosa. Então você cumpre. Mas faça isso no estado de presença. Como o camelo. Esteja no estado, enquanto você é carregado, carregada por tudo aquilo que se precisa carregar, por todas as exigências que o mundo tem, por todas as exigências de um compromisso familiar, de um compromisso de trabalho, em que nós cumprimos e somos cumpridores, mantenha a presença no estado, é, no estado virtuoso. Tá claro a analogia com o camelo? Sim, Ficou claro, Rosa, o que é esse sim, primeiro nível de virtude? ficou. Ótimo, adorei. Então, muitos aqui passaram pelo cristianismo, pelo catolicismo, eu mesmo. Então, lá quando você é criança, tem 10 anos de idade, você vai fazer a primeira comunhão e alguém diz que você precisa se confessar. E que pecado tem uma criança? Né? E aí a gente tinha um trabalho danado para descobrir o que era o pecado, afinal de contas, desobedecer a mãe, né? Não era mais ou menos isso? Não quis lavar a louça, briguei com o amigo na escola. Então, a gente tinha esse peso danado para ser virtuoso, para ser virtuosa. Então, e essa coisa pesada. Aí o Nietzsche, para ajudar a gente a complicar mais, aí o Nietzsche diz o seguinte. é, Ele vai citar um monte de ações virtuosas, tá? E aí, como na experiência do camelo, ele diz assim, por exemplo, ou então, abandonarmos nossa causa quando ela celebra sua vitória, escalar altos montes para tentar o tentador, ou é sustentar-se, ele vai trazendo fazer jejum à alma por amor, né? É amar os que nos desprezam e estender a mão ao fantasma que só nos quer assustar. O espírito tornado besta de carga atira sobre si todos esses pesados fardos. E igual ao camelo, que se apressa para alcançar o deserto, também ele se apressa para alcançar o seu deserto. E lá, na solidão extrema, produz a segunda transformação. O espírito se torna leão, quer conquistar a liberdade e ser dono de seu próprio destino. Então, veja, se numa perspectiva, nós estamos na perspectiva do camelo, do apego à autoimagem, e a gente sempre vai ver nos ensinamentos Dzogchen, que você inclusive precisa liberar a autoimagem, o que os outros pensam de você. Essa imagem de bonzinho que a gente tem, de pessoa legal, de não sei o que, a gente não pode se apegar a ela. Ela tem que ser destruída também. E aquela imagem de mal, de pessoa ruim, de pessoa dura, tem que ser destruída também. Então, depois desse peso, dessa carga, de tudo isso, tem a transformação. E a transformação em leão.
que é exatamente o oposto do camelo. O leão não quer mais carregar. O leão quer brigar. O leão quer bater de frente. O leão quer lutar contra aquilo que foi imposto. Então, aquilo que era virtude, que era imposto, ele tem uma revolta em si. E ele vai lutar contra. E ele vai brigar. E ele vai bater. E ele vai lutar contra o seu Deus, que o Nietzsche chama aqui de tu deves. No momento é camelo, ele é obediente. No outro momento ele é leão, ele está lutando contra, ele está batendo, ele está querendo lutar e medir força com aquela deidade que impõe a virtude. Então, como é manter-se no estado de presença quando nós estamos com atos não virtuosos? E o que é um ato não virtuoso? É a revolta, é, a, é essa, esse momento de retorno contra tudo aquilo que é imposto, contra tudo aquilo que é obrigação, contra tudo aquilo que é uma decisão externa, ou contra tudo aquilo que que fazia de nós cumpridores. Então, há uma diferença entre os dois processos. Há um processo da ação virtuosa enquanto cumpridor da virtude, há um processo da ação não virtuosa, que é quando nós batemos de frente com tudo aquilo que é imposto. Mas veja que o Rinpoche não está valorizando nem isso, nem aquilo. Ele está dizendo, mantenha a atenção plena, tanto nas ações virtuosas como nas ações não virtuosas, para que a terceira transformação aconteça. E o que que o Nietzsche diz? Para conquistar a liberdade, perdão, meus irmãos, para que preciso do leão no meu espírito? Quer dizer, por que que eu preciso do leão em mim? Por que que eu preciso dessa revolta? Por que que eu preciso bater de frente? Por que que eu preciso negar tudo isso? Não basta a besta de carga resignada e respeitosa, quer dizer, não bastava a perspectiva do camelo, que já era pesado, agora eu tenho que brigar contra. Isso também é pesado, também é difícil. E ele vai dizer: criar novos valores novos, nem mesmo o leão pode. Mas a liberdade para a criação nova, isso pode o poder do leão. Quer dizer, romper com essa normatividade, com essa lógica, pode o leão. E para conquistar sua própria liberdade, o direito sagrado de dizer não, até ante o dever, para tanto, meus irmãos, é preciso o leão. Como os mais santos amou uma vez a divindade, e agora há de ser a ilusão e o arbítrio ainda profundo, o que há de mais sagrado no mundo, e conquistar assim, após uma grande luta, o direito à liberdade, à liberação, às expensas por conta do seu amor. É necessário uma grande violência, que é essa passagem do camelo para o leão. E aí vem a terceira transformação. Mas dizei-me, irmãos, que pode fazer a criança, onde o próprio leão foi incapaz? O leão
deve tornar-se criança. Inocência é a criança, o esquecimento é a criança, o novo começar é a criança, o jogo é a criança. A roda que gira sobre si mesmo, o primeiro movimento, a santa afirmação. Então, essa perspectiva é a perspectiva que caminha junto, não é a mesma coisa, mas que nós podemos fazer uma analogia. Então, a criança, ela está para além da virtude. Ela simplesmente é. Então, não há para a criança algo virtuoso ou não virtuoso. Por isso, o Nietzsche chama uma santa afirmação. Então, a criança está para além do que é virtuoso, do que não é virtuoso. E toda a sua ação é a partir de um espaço aberto da inocência. Então, é a partir desse espaço aberto da inocência que o Nietzsche vai trazer como o espaço de construção, o espaço de criação, o espaço de criatividade, porque não está dependente nem do que é imposto, nem da briga frente àquilo que é imposto. Ela simplesmente se afirma. É uma roda que gira sobre si mesma. Então, uma ação virtuosa, o que é manter a presença na ação virtuosa, na ação não virtuosa, e de repente o que surge como virtude no sentido verdadeiro. E sim, virtude no sentido verdadeiro é a expressão do Dzogchen. É a expressão do Dzogchen, é a expressão daquilo que nós estamos nos aprofundando enquanto, enquanto estudo, enquanto prática. Então, quando nós vemos, por exemplo, nas tradições, alguns praticantes Dzogchen, eles vão fazer atos que são não virtuosos aos olhos externos. O Dzongzar Khyentse Rinpoche, que é da tradição Nyingma, e as duas tradições que carregam o Dzogchen é o Bon e a Nyingma, ele vai falar dos grandes mestres, das grandes mestres espirituais que eram prostitutas, que eram ladrões, que eram, claro, é uma perspectiva moral do Dzogchen, mas que eles faziam atos não virtuosos. E ainda assim, grandes mestres espirituais. Não virtuosos a partir daquilo que é imposto. Então, se abrir para a perspectiva Dzogchen é olhar a partir de uma visão de liberdade em relação ao que é certo e o que é errado. A gente não está dizendo que a gente deve fazer isso ou aquilo. A gente está dizendo que não é sobre isso ou aquilo. Que não é sobre, sei lá, o que a gente espera, mas é sobre o que é. Em geral, todas as ações ou movimentos de energia do nosso corpo, fala e mente são classificados como virtuosas, neutras ou não virtuosas. Ações virtuosas são como aquelas que não nos distraem do estado de presença e que acumulam méritos. Ações não virtuosas são aquelas motivadas pelas cinco paixões e que acumulam obstáculos para o desenvolvimento espiritual. Ações neutras são aquelas que não têm nenhuma consequência kármica e, portanto, não acumulam nem méritos nem obstáculos.
As ações virtuosas ainda podem ser classificadas como absolutamente virtuosas ou relativamente virtuosas. Por exemplo, no caso do corpo, virtude absoluta significa permanecer no estado de presença, enquanto que virtude relativa refere-se às atividades meritórias, tais como fazer prostrações, circundar estupas, ações que geram benefícios para si mesmo e para os demais. No início, tentamos integrar o estado de contemplação às atividades do corpo, que são as mais fáceis. Depois, as atividades da fala e, finalmente, as da mente. É muito mais fácil, enquanto nós estamos caminhando, circundulando, a gente manter o estado de presença, porque se nós treinarmos mente-céu, nós vamos fazer tudo isso que o corpo, que são ações virtuosas do corpo, mesmo que impostas, mesmo que seja uma ordem do mestre, numa perspectiva de quem Sim. está fazendo o núndro. Então, eu tenho o núndro, eu tenho uma regra externa, eu vou manter o estado de presença enquanto eu faço as 100.000 prostrações. E o que a tradição diz nessa perspectiva é mais fácil no contexto do corpo. Depois da fala, enquanto falamos, mantemos o estado de presença e o mais difícil na perspectiva e ações da mente. Vamos lá, Marco, tá contigo, Marcos. Às vezes dá um nó aí em tudo isso, né? E eu trago também aí um conhecimento do Sutra e do Tantra. Aí chega no Dzogchen, ele desfaz muita coisa de tudo aquilo que as minhas convicções eu tenho dúvida também, né? Então, então, é, mas mesmo estando no estado de presença, uma ação não virtuosa, convencional, né, vamos usar essa diferença, né? Ela pode trazer o karma negativo, né? Porque, pelo que você disse ali com relação aos mestres, eles não estavam preocupados com essa questão de karma negativo, karma positivo, né? Eles estavam além disso, né? Mas É na exatamente nossa, esse, exatamente esse o ponto. Porque a perspectiva do karma negativo e do karma positivo, essa perspectiva do acúmulo de karma, tanto positivo e negativo, ele está muito numa perspectiva sútrica e tântrica, né? O Dzogchen está para além da perspectiva do karma positivo e negativo. É claro que não é o Dzogchen no sentido da realização da mente iluminada. Para um Buda não há karma, nem positivo nem negativo, há presença. Por isso, o Dzogchen ele vai dizer: mude sua mente e deixa o mundo aí fora do jeito que está. Porque tudo é perfeito e completo, a mandala dos vitoriosos. Agora, é muito difícil, o Marcos, ler o Dzogchen a partir do Sutra, por exemplo. Né? Por quê? Porque a grande perfeição do Dzogchen, entender tudo como perfeito, ele também é um risco. Porque o Dzogchen não era ensinado por um praticante de primeira hora no Tibete? Porque se ele não tivesse passado pelo Nundro, se ele não tivesse treinado, se ele não tivesse todo um conhecimento acumulado,
O Dzogchen fazia muito mal. O Dzogchen pode fazer muito mal, no sentido de que essa pessoa se torna sem limites, essa pessoa se torna um problema no lugar em que ele está. Então, a gente vai ter praticantes do Otin que eles são, sei lá, eles são antinomínicos, eles estão numa outra perspectiva dentro, é, do próprio Tibete, dentro da própria sociedade em que eles estão. Por isso é um ensinamento tão profundo, tão fechado, e tão específico. Porque é aquela perspectiva, quando o Rinpoche volta muito tempo depois para um dos mosteiros e ele vai ensinar Dzogchen para os monges que ficaram presos lá durante a Revolução, durante a invasão chinesa, e ele volta e vai naquele mosteiro ensinar Dzogchen, e aqueles monges que já vinham praticando há muito tempo, eles vão dizer, agora faz sentido, eu sou Contunzampo, eu sou a mente iluminada. Mas esse estado natural é, não é tão trivial, não é tão simples. Quando a gente pega, por exemplo, a relação entre Tilopa e Naropa, quando Naropa encontra Tilopa, que é da escola Karma Kagyu, quando ele encontra ele pescando, ele está pescando e matando os peixes. Lembram dessa história? E aí o Naropa olha para ele e fala assim, mas que ação não virtuosa é essa, né? Por que que você está matando esses peixes? E cada peixe que ele matava, ele imediatamente estava liberando esse peixe atingindo o estado de iluminação. É claro que isso tá tudo dentro do contexto de um ensinamento mais profundo. Mas o Dzogchen, ele está falando do antinomínico. Tem um dos ciclos de ensinamentos Dzogchen que o Rinpoche ensina, e que a gente já fez esses retiros, ele fez já o quarto ano do retiro de 6 anos no Dzogchen, em que alguns ensinamentos quando você está praticando, você tem que agir como um espelho, ou haja como um demônio. É um dos ensinamentos. Agir como um demônio, agir como espelho, agir como um cristal, né? Fazer algo que você não faria, sempre na perspectiva de estar além dessa norma, além da imposição, além da regra. Não que seja uma escola de contraventores, não, não é isso. Não é isso. É conseguir olhar para além disso, né? É conseguir olhar para além disso. Mais alguém? E aí ele está dizendo, olha, então para a gente treinar esse estado de presença e integração com o corpo, melhor é começar com movimentos físicos simples. Por exemplo, no final de uma sessão de prática de meditação, quando ainda estamos no estado de presença, poderíamos tentar mover a mão ou o braço e pegar o objeto como uma xícara e ver se conseguimos permanecer no estado de contemplação durante esse movimento. Temos que tentar manter durante o movimento a mesma condição de presença que conseguimos no estado calmo e relaxado.
Podemos tentar praticar dessa maneira durante mais ou menos uma semana, treinando com movimentos pequenos e lentos até notarmos que esses movimentos leves não são mais causa de distração. Em seguida, podemos ver se conseguimos integrar a presença a movimentos maiores. Podemos tentar ficar em pé, enquanto mantemos a presença, e então integrar a presença ao ato de andar. A seguir, podemos tentar integrar a uma ação virtuosa, como fazer prostrações, uma atividade que é lenta e calma. Quando percebermos que essas atividades não nos distraem do estado de presença, então poderemos tentar movimentos virtuosos mais dinâmicos, como, por exemplo, circundar estupas. Quando tivermos integrados as ações virtuosas como essa, podemos tentar integrar o estado de presença a ações neutras, como, por exemplo, comer vagarosamente, com consciência plena. Quando tivermos integrados movimentos lentos, podemos tentar integrar movimentos rápidos, como correr, saltar, andar, dançar. Mas antes temos que fazer todo o trabalho precedente, pois apenas ir dançar numa discoteca, pensando que estamos permanecendo na presença, quando na verdade estamos completamente distraídos, não faz sentido e pode ser até prejudicial. Eu volto aqui, mas vamos seguir. Quando notarmos que somos capazes de integrar com esses movimentos neutros, devemos nos voltar para as ações não virtuosas, como expressar a paixão, da raiva, bater num animal, por exemplo. Tentamos integrar a presença a esse tipo de ação. Se formos capazes de integrar presença em todos esses tipos de ação, isso tornará cada ação do nosso corpo pura e virtuosa, porque ela estará governada pela presença. Eu vou anotar aqui e nós continuaremos a partir daqui. Ficou claro essa perspectiva? Agora, o mais importante e não é entender o que é o estado de presença, é experimentar o estado de presença. É reconhecer o estado de presença. Porque senão, a gente daqui para frente vai ficar falando desse estado de presença há um tempão. E se a gente não experimentou o estado de presença, aí pode ser prejudicial. Porque aí nós vamos acreditar que aquilo que nós estamos fazendo é estar presente, e não necessariamente o é. Então, treinar mente-céu, integração com o céu, o espaço, sentir isso, sentir essa conexão, sentir essa abertura, sentir essa vinculação, essa relação vazio e claridade extremamente importante para que os próximos passos sejam dados. Porque o que antecede a manter a presença na ação virtuosa, neutra e não virtuosa, para que a ação virtuosa verdadeira surja, é estar no estado de presença. E o estado de presença se reconhece pela prática, pela experiência. E aí sim, pela experiência direta da vacuidade, do vazio. Oi, Cláudia.
Seu áudio está fechado. Oi, Denis, boa noite. Boa Eu noite. fiquei com uma dúvida, porque eu entendi que a questão não é que porque ação virtuosa ou não virtuosa pode ter, é mais a questão ética ou é a questão moral? Tanto, pelo que eu entendi, tanto faz, né? Se a pessoa está no estado de presença, ela pode cometer uma ação não ética ou não moral, que E ainda seria. assim virtuosa. Mas por que que ela seria virtuosa? Tá, no caso dos peixes, porque quando ele matou os peixes, eles se iluminaram, né? É por isso que ela era virtuosa, porque ele não causou um mal para os peixes no final das contas, é isso? Porque a mente do despertar é a mente búdica. É a mente búdica. É claro que aqui, e o Rinpoche, ele vai nesse caminho. O Rinpoche diz, olha, você primeiro vai mantendo a presença em coisas simples, como depois de uma prática, esticar o braço e pegar um objeto. Tenta manter a presença sem distração. E depois vai fazendo nas coisas virtuosas, tal. Depois nas não virtuosas, como, por exemplo, bater em um animal, né? Então, Tá, mas por quê? É essa isso que eu não entendo. Ai, desculpa. Eu não entendi isso de estar batendo um animal. Isso aí, para mim, ficou totalmente. Não consegui entender. Por quê? Porque nós ainda estamos pensando nós ainda estamos na perspectiva de uma que está aquém da mente Então, pode bater numa pessoa também, porque só num animal. Pode bater numa pessoa, pode matar uma pessoa. essa é a questão. Agora, Não precisa ser só o animal, pode ser uma pessoa. pode ser uma pessoa, pode ser uma ação não virtuosa, pode ser qualquer ação não virtuosa. Mas veja, o Rinpoche não está dizendo para a gente fazer isso. Mas ele sugeriu que pode bater no animal, então, né, tem uma. É o que ele está dizendo. No estado de presença, no estado de presença, você lá no final, você pode executar uma ação não virtuosa e ainda assim ela será virtuosa. Não virtuosa na perspectiva moral, na perspectiva ética. Mas como saber que esse é o estado de presença? Como saber que é a mente búdica? É esse o ponto. Porque o Rinpoche está dizendo para a gente, olha, onde nós estamos hoje, talvez nós não somos capazes de esticar o braço no estado de presença. Talvez a gente não consiga pegar um copo e voltar, porque a gente já se distraiu. A gente já não está na perspectiva da mente iluminada. E em nenhum momento a gente vai ver ensinamentos que vão instruir a ter ações não virtuosas. Mas em alguns momentos você vai ter uma ação não virtuosa. Como, por exemplo, quando você, sei lá, uma mãe vai dar uma palmada no filho, para que ele aprenda. Então, é isso que vai diferenciar, na perspectiva búdica, na perspectiva da mente iluminada, uma ação compassiva de uma ação irada. E o que vai diferenciar ira de raiva. Então, perceba que a maravilha da nossa tradição está, por exemplo, na ação pela raiva. Nós temos devoção por Budas irados, só que a compaixão irada é o estado de presença numa ação que para nós pode se parecer como raiva.
Então, um castigo, né, ou uma ação violenta, mas que pode não ser virtuosa a um olhar, mas que tem a virtude no sentido verdadeiro na perspectiva da presença. Oi, Cláudia. Ah, sobre quando tu falaste, né, de uma mãe bater no filho, me- porque é para educar. Eu tenho dois filhos, né, já estão adultos, mais de 40 anos, mas eu não consigo ver isso. Eu não acho que uma criança precise de uma palmada para ser educada. Tem outras maneiras, né? Então acho que a gente é quando a gente perde a paciência. E eu falando com muitas mães, com pais, eu sempre escutei isso. A palmada não é necessária quando a gente tem a presença. A gente consegue ensinar e dar limites sem bater. Uhum. E- Não, Então, o bater não é o mais importante. O bater aqui não é o mais importante, né? Pode ser ralhar, pode ser aquela mãe que o filho vai atravessar a rua e ela puxa o filho pelo braço e acaba tendo que botar força para que o carro não pegue no filho. É uma ação irada, mas é uma compaixão irada. Por quê? Porque tem uma perspectiva, é, tem uma perspectiva de resgate, tem uma perspectiva de tirar o filho daquela situação, né? Quando a gente... isso é muito da perspectiva tibetana, né? É claro que não, o Rinpoche não está dizendo que a gente deve bater nas pessoas ou nos animais. Ele está dizendo das várias ações não virtuosas que nós fazemos e que lá na frente, quando a gente já conseguir manter o estado de presença em todas as ações virtuosas, em todas as ações neutras, que aí nós começamos a experimentar o estado de presença nas ações não virtuosas. Mas ações não virtuosas são as das mais diversas. Ele traz como exemplo esses exemplos, né? Que eu concordo com a Cláudia, no sentido de que poderiam ser outras, né? Mas ele acaba trazendo esses exemplos. Tem o Marpa também com Milarepa, que também é um bom exemplo. Ah, esses dois é maravilhoso. Porque aí, aqui a gente tem aquela relação, constrói, destrói, começa tudo de novo, faz de novo, para, abandona. Quer dizer, o que o Marpa vai fazer com o Milarepa, no sentido de ações não virtuosas, o Milarepa desiste. Ele fala, não quero mais saber desse negócio, né? Abandona tudo e vai embora, depois volta, mas é tudo isso porque tem essa perspectiva, né? E muitas vezes, na perspectiva da ação irada, é um auxílio para a liberação, né? O que o Marpa está fazendo como uma ação irada é ajudando o Milarepa a se libertar, ajudando o Milarepa no caminho da liberação dele, né? Bom, o Dzogchen ele vai ficando cada vez mais controverso. Ele é sobre controvérsias mesmo. Então, essas coisas elas vão brilhando de modos um pouquinho diferentes do que no Sutra. O Sutra é virtuoso, o Sutra é muito isso. O Tantra, ele começa a ter alguns movimentos antinomínicos, mas o Dzogchen ele traz isso com muita força,
Na mente céu, na perspectiva do céu, tudo surge, tudo vem. E nada deixou de ser o céu. Vamos fazer a dedicação. Dedicação final. Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios. Possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das três portas. Ao purificar os três venenos, possa eu obter os três corpos. Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros. Cinco minutos, e nós já voltamos um pouquinho antes. 3 minutos a gente já volta com os yogas dos sonhos e do sono.